Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Por estes dias, enfim, foi aqui um tema bastante abordado, curiosamente, numa reunião, enfim, com uma audição com o Ministro da Defesa, a questão do coronavírus, por paradoxal que possa ser. Mas isto revela que muitas das preocupações que também dizem respeito às Forças Armadas e ao papel das Forças Armadas, não dizem respeito àquilo que é, digamos, a sua missão principal, isto é, a defesa do país contra ameaças externas. E esta questão do duplo uso é uma questão que se vem falando de há muito tempo a esta parte, independentemente da participação de Portugal nas Forças Nacionais destacadas, com índice de perigosidade maior ou menor, e algumas são, enfim, com algum risco potencial elevado, designadamente na República Centro-Africana, mas o que é certo é que os portugueses cada vez mais olham para as Forças Armadas como uma espécie de último recurso para fazer face a um conjunto de ameaças que não são militares, que não são externas, mas que não deixam de estar aí. A questão enfim, do coronavírus é uma delas, obviamente, embora, enfim, o papel aqui das Forças Armadas seja muito subsidiário e muito reduzido, mas eu recordo, por exemplo, as questões relacionadas com a proteção civil e, designadamente, aquilo que surgiu na sequência dos trágicos acontecimentos de 2017, dos incêndios, seja a primeira vaga de incêndios, seja a segunda vaga de incêndios, e os relatórios da Comissão Técnica Independente que apontam para que o papel das Forças Armadas é absolutamente fundamental e determinante. Não só reforçam isso nas missões de patrulhamento, nas missões de logística, no apoio à proteção civil e ao trabalho dos bombeiros, mas também um pouco mais longe, e nessa sequência também nós próprios tivemos a ocasião de fazer um projeto de lei, que infelizmente foi chumbado na última legislatura, relativamente à criação de uma unidade militar de emergência muito semelhante àquela que existe nos nossos vizinhos espanhóis, que os espanhóis têm e que, aliás, estiveram cá e ajudaram, e foi um contributo precioso no combate aos incêndios florestais. E, portanto, uma vez que estamos numa fase que ainda não é, obviamente, uma fase crítica em termos de incêndios florestais, o calor começa a aparecer, mas é que, enfim, todos nós estamos em crer que, com maior ou menor gravidade, este é um problema que ciclicamente se coloca todos os verões em Portugal e a qual as Forças Armadas cada vez mais têm um papel a desempenhar nessa matéria. E, nesse sentido, eu perguntava ao Sr. Ministro qual é, digamos, o grau de operacionalidade do Regimento de Apoio Militar de Emergência do Exército Português, que está sediado na cidade de Abrantes, e se, de facto, quer em termos de formação, quer em termos daquilo que é o equipamento, porque eu recordo-me de ver aqui o Chefe de Estado-Maior do Exército, na altura, há uns anos atrás, dizer, e muito bem, que os militares não se importavam de coadjuvar, digamos, a proteção civil, mas que tinham que ter, quer por um lado a formação, quer por outro lado também o equipamento, porque obviamente aquilo que é o equipamento normal é um equipamento ajustado a um combate militar, não é um equipamento ajustado a este tipo de missões. De igual forma, também a Força Aérea, no âmbito das Forças Armadas, naturalmente, tem aqui um papel absolutamente incontornável quando é chamada, e na nossa perspectiva muito bem, quando é chamada a coordenar os meios aéreos que são, como todos sabemos, cruciais, fundamentais no combate aos incêndios florestais, seja numa primeira fase para tentar debelar e evitar que os incêndios tomem proporções maiores e que sejam mais difíceis de debelar, seja no sentido digamos, de ter esses meios prontos para acorrer, muitas vezes a dias mais complicados em que há, ao longo de todo o país, diversos acontecimentos e, portanto, é importante que os meios existam em quantidade e em qualidade, mas que sejam geridos da forma mais eficaz. A Força Aérea foi incumbida essa missão de coordenar, a Força Aérea tem meios próprios que podem, obviamente, ser utilizados nesse combate ou até no reconhecimento, através dos sensores que muitos aviões já têm para missões de caráter militar. E gostava de saber também qual é o ponto da situação em termos de aquisição / aluguer de outros meios que possam ajudar nesta missão e, uma vez que aqui até já foi falada, a questão dos aviões estáticos de transporte, os C-130, os Hércules C-130, que obviamente na configuração atual estão obsoletos, designadamente a questão do Espaço Único Europeu e do TICAS não tem, e portanto, mas que obviamente vão sofrer ou estão a sofrer uma modernização
e de que maneira, e termino já, Sr. Presidente, de maneira é que eles podem ser utilizados para além, digamos, daquele espaço temporal que é a chegada dos novos KC 230 ou C 230 e possam ajudar especificamente nestas missões relacionadas com a proteção civil e o combate aos incêndios florestais. Muito obrigado. Muito obrigado.